Mas sabe o que é isso? É a responsabilidade, porque sempre que nós estamos aqui como dispenseiros de uma palavra, a gente nunca quer falar aquilo que vai massagear a nossa carne. A gente quer falar aquilo que o Espírito Santo vai dizer. E a gente sabe que muitas vezes aquilo que o Espírito Santo vai dizer não é agradável. Principalmente para a nossa carne, né? A gente tem falado aqui nesses dias, nos atalaias, né, nos encontros virtuais que a gente vem tendo, e eu vou tratar um pouco disso aqui hoje também, sobre os alertas que o Senhor tem nos dado. E nesses alertas, o Senhor não fala ali de bênçãos, de você vai receber, a tua vitória é certa, não. O Senhor, Ele pega ali as igrejas e Apocalipse para alinhar. Então, sabe, eu sei que durante muito tempo nós buscamos a igreja, buscamos ser igreja com o objetivo de receber uma bênção, de irmos à igreja para que o Senhor resolvesse os nossos problemas. E aqui, queridos, sem problema nenhum, é óbvio, né? A gente até conhece um ditado aí que fala, né, que pessoas vão para o Senhor pela dor ou pelo amor, né? E muitas pessoas vão pela dor, seja dor financeira, seja saúde, família, casamento, enfim. E óbvio que o Senhor restaura, óbvio que o Senhor, Ele faz a obra, porque Ele é Pai. Só que é chegado um tempo, e a gente já vem falando isso há algum tempo aqui, que é de ir para o Senhor pelo amor. Nós temos que buscar a presença do Senhor pelo amor, não mais por aquilo que Ele pode dar, não pelos problemas que Ele pode resolver, não. É tempo da gente se achegar a Ele. E eu fico me imaginando, né? Eu também sou pai de 2 filhas, como que eu me sentiria sabendo que as minhas filhas me buscam sempre que elas precisam de algo, né? Elas não têm relacionamento comigo, mas quando elas precisam de algo, elas vêm até a mim. Então a gente precisa aqui, sabe, colocar esse chapéu do Senhor na nossa cabeça e falar, como é que o Senhor se sente quando eu busco a presença dEle, porque eu preciso de um livramento, porque eu preciso de uma liberação. Quer dizer, eu como pai, né, eu vou falar aqui como ser humano, como alguém que é falho, eu me sentiria muito usado. Eu me sentiria muito usado de saber que alguém me busca porque há uma conveniência na relação. Me busca porque entende que eu posso dar algo em troca. Então, é tempo de nós nos chegarmos a Ele, sabe, de sentarmos no colo dEle, de adorá-lo, de querer a presença dEle, como orou o pastor Tiago aqui, não por aquilo que Ele pode dar, mas por aquilo que Ele é. Então, eu te convido nessa manhã, ainda que você tenha necessidades, ainda que você tenha, sabe, situações para resolver nessa semana, como nós temos ministrado aqui, como diz a palavra, o Senhor já nos tem abençoado. Então, essa bênção já está sobre nós, tá? Então, que você possa verdadeiramente nessa manhã buscar ao Senhor e mergulhar nessa intimidade com Ele. Raul, alguma orientação aqui? Está tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá. Então, queridos, ontem o Senhor me pegou aqui com uma palavra, e eu quero compartilhar um pouco com vocês dessa palavra, e vai muito daquilo que a gente já tem falado esses dias sobre o posicionamento da igreja, né? E aí quando a gente fala igreja aqui, não é igreja pessoa jurídica, também igreja pessoa jurídica, mas principalmente nós, né? Nós que somos a igreja, nós que somos o templo do Espírito Santo. Então nós temos falado aqui, e tem sido uma bênção, porque o Senhor tem nos alinhado sobre as igrejas do Apocalipse, daquilo que o Senhor fala ali, das obras que elas tinham de positivas, contudo, tinha algumas situações que elas tinham. Então, é tempo de alinhamento, né? E o Senhor tem provado isso. A gente está caminhando aí para 6 meses, se eu não me engano, de pandemia, 6 meses que o Senhor nos colocou dentro das nossas casas, e isso tem mostrado muitas coisas, né? Isso tem mostrado como o ser humano ele precisa ser ajustado naquilo que é a tua relação com Deus, como o ser humano precisa ser ajustado naquilo que é o teu posicionamento enquanto ajudador do próximo, enquanto amor, enquanto preocupação. E não poderia ser diferente para nós como igreja, né?
A palavra do Senhor diz que Ele não faz nada sem antes se revelar aos seus profetas, e o Senhor tem revelado muitas coisas esses dias aos seus profetas, aqueles que são os verdadeiros adoradores, e nós não podemos aqui como atalaias nos evadir, fugir dessa responsabilidade de trazer esse alerta para a igreja, porque de novo, poderíamos vir aqui e fazer uma campanha de bênção, uma campanha para receber vitória, sabe, declarar aqui, a tua bênção já, enfim, tudo aquilo que a gente já tem falado, e ainda que isso tudo seja importante, a palavra do Senhor, todas as vezes que Ele fala de uma bênção, todas as vezes que Ele fala de uma conquista e uma vitória, antes Ele dá uma advertência, antes Ele dá uma orientação, então Ele fala, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, Ele fala isso lá em 2 Crônicas, quando ali na situação em que Esther e Mordecai estavam junto com o seu povo para serem entregues à morte, o Senhor deu uma orientação, olha, isso tudo aconteceu porque o povo fez isso, mas vai lá, jejua, se consagra, ou seja, a bênção ela está preparada, ela está, e nós temos essa convicção no nosso coração, mas antes disso a gente precisa se preparar, um corredor quando ele vai buscar um troféu, que é a medalha, enfim, é o recurso que tem ali por trás disso, ele tem um preparo, ele tem uma dedicação, muitas vezes dolorida, abdicação da família, abdicação de muitas vezes questões alimentares, e se ele não fizer isso, assim, ele fazendo tudo isso, ele vai concorrer à bênção, não quer dizer que ele vai ganhar, mas ainda assim, na expectativa de que ele pode ganhar aquela bênção, aquele troféu, ele vai, se prepara, ele abre mão, e a nossa vida como cristão não é diferente. Nós não podemos abrir mão dessa abnegação daquilo que são as coisas que não agradam a Deus, de se dedicar àquilo que o Senhor fala, da disciplina, da obediência. Então é um pouco disso que eu quero falar com vocês aqui nessa manhã, que o Senhor já preparou a mesa para nós, amém? Então abra a palavra do Senhor, que está ali em 1 Samuel 2, nós vamos ler um pouquinho, hoje nós vamos dar uma passeada aqui na Bíblia, eu peço a tua paciência comigo, 1 Samuel 2, eu quero falar aqui com você nessa manhã, de dois tipos de igreja, de dois tipos de sacerdote, o sacerdote que agrada ao Senhor, o cristão que agrada ao Senhor, e o cristão que não agrada ao Senhor, A gente vai falar um pouco aqui em 1 Samuel, obviamente, vamos falar de Samuel, mas nesse primeiro momento eu quero falar dos filhos de Eli, Então, 1 Samuel 2, a partir do versículo 12, diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, e estando cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava o sacerdote tomava para si. Assim se fazia todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote, e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiseres, então ele dizia: não, porém hás de me dar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto desprezavam a oferta do Senhor. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia quando seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Ele abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor lhes dê filho desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor, e voltava para a sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos, 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Era, porém, Eli muito velho,
e ouvia tudo quanto seus filhos faziam, todo Israel, e de como se deitavam com mulheres que se serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazei tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço, estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe trará o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Amém? Quero te pedir que você possa estender a sua mão sobre a minha vida. Ore, por favor, para que eu possa liberar sobre a tua vida nesta manhã aquilo que o Espírito Santo ministrou. Que não seja nada do meu sentimento, nada da minha carne, mas que verdadeiramente flua através de mim, para que chegue à tua casa, para que chegue a vocês que estão aqui, tudo aquilo que o Senhor quer ministrar. Senhor, nós queremos te agradecer por essa palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pela reunião dos teus filhos aqui, obrigado por cada família que está em casa, cada família que acordou essa manhã e se dedicou, Pai, abriu mão de algo que lhe era saudável, de algo que lhe era razoável, mas preferiu ouvir a tua palavra, preferiu, Senhor, ouvir aquilo que o Senhor quer falar nesta manhã. Nós temos uma semana pela frente, mas nós decidimos iniciar a semana na tua presença, e nós sabemos, Pai, que fará toda a diferença, Pai, tudo aquilo que vai ser dito, tudo aquilo que o Senhor vai ministrar ao coração dos teus filhos, vai dirigir a nossa semana, em nome de Jesus. Amém, queridos, glória a Deus. Vamos lá, então aqui em 1 Samuel 12, nós lemos ali que os filhos de Eli eram filhos de Belial, e aqui para resumir, Belial eram filhos do diabo, eram homens que, apesar de serem de uma descendência sacerdotal, de serem filhos de Eli, eram homens que não se importavam com o altar do Senhor. Ele fala até aqui, não se importavam com o altar do Senhor, tanto que ele menciona o que era um costume da época para os sacerdotes, quer dizer, os sacerdotes tinham uma parte específica da carne que seria comida, né? Falava da coxa, falava do peito, enfim, tinha que ter, tinha que queimar a gordura antes, mas eles eram tão desconexos com o Senhor, eles eram tão desconexos com os valores espirituais, que eles não estavam nem aí para aquilo que era essa ordenança, né? Eles simplesmente faziam do jeito que eles queriam, e tanto que fala aqui na palavra que eles desprezavam aquilo que era a oferta do Senhor. E aqui eu separei alguns tópicos para falar o que era o comportamento desses homens, e que nós como igreja, nós como cristãos não podemos ter, né? Eu separei aqui, por exemplo, falta de compromisso com Deus, né? Então lá no Salmo 25:10, Salmo 25:10, a palavra do Senhor fala assim: todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Ou seja, o Senhor tem compromisso com quem tem compromisso com Ele, e esses homens não demonstravam nenhum compromisso com o Senhor. Então que nessa manhã, tudo aquilo que vai ser falado aqui te faça refletir de como é que está a tua vida hoje com o Senhor. De repente você passou por essa pandemia, você congregava em alguma igreja, ou estava conosco aqui na Simples, nós fomos forçados por uma circunstância, né, de caso maior aqui, a estarmos na nossa casa, e de repente você se viu se esfriar na tua relação com o Senhor, se viu se distanciar, porque você, óbvio, né? Ontem eu estava recuperando uma foto de um dia dos nossos cultos, que coisa linda, o que a gente vivia aqui era algo ímpar, mas
O Senhor, Ele nos permitiu estarmos em casa agora para reavaliar alguns valores, e de repente essa pandemia veio e você viu que agora você já não ora como orava, você já não busca o Senhor como antes, você precisava ali de um input, precisava de um impulso de alguém para estar na igreja, para orar, e quer dizer, agora só está você e sua família. Como é que está essa relação com o Senhor? Mas o Senhor fala aqui que Ele precisa que nós tenhamos com Ele um compromisso, e o que nós vemos na vida destes 2 homens, que vejam, eram filhos de sacerdote, é que eles não tinham compromisso nenhum. Em segundo lugar, que eles eram desobedientes à instrução da palavra. E é importante mencionar isso aqui, porque esses dias a palavra ela tem saltado os olhos, né? A gente sabe que a Bíblia é um livro espiritual, que se você não lê ela com os olhos de Deus e com o direcionamento do Espírito Santo, ela é só um livro. Mas Deus tem falado esses dias de tal maneira que ela tem saltado aos nossos olhos, tem saltado o nosso entendimento. E o que acontece? Esses homens, eles não obedeciam aquilo que eram as orientações da palavra. Então, quer dizer, havia um costume que os sacerdotes precisavam cumprir, e eles não cumpriam, porque eles já não tinham mais essa conexão com o Senhor, se é que um dia tiveram. E o que o Senhor nos ensina é que nós temos que ser obedientes à orientação da palavra. A palavra de Deus, ela tem muitas bênçãos. Se você pegar de Gênesis, Apocalipse, ela tem bênção que não para mais, né? Se você pegar ali só, por exemplo, Deuteronômio 28 e 29, ele vai falar ali de orientações que assim, só aquilo ali seria o suficiente para a gente saber como que a gente tem que caminhar. Mas o importante aqui é que nós possamos obedecer a elas, porque se eu me declaro cristão, se eu me declaro aquele que acredita em Deus, acredita em Jesus, mas eu não ando segundo aquilo que eu acredito, de nada adianta. Então, nós temos lá, né, eu sou advogado de formação, né, o meu livro de cabeceira fora a Bíblia é a Constituição Federal. Se a Constituição Federal diz, isso aqui você tem que fazer, senão você vai colher isso aqui, né, o Código Penal, o Código Civil, o Código de Trânsito, né, olha, se você correr mais do que 50 por hora numa pista que é de 40, você vai ser multado, não tem discussão. E muitas vezes nós queremos negociar com Deus aquilo que são valores espirituais e aquilo que diz a palavra dele. Então muitas pessoas me procuram, né, falam assim, o que você acha disso? Eu falo, não acho nada, vamos ver o que a Bíblia acha. Eu não quero ter um achismo pessoal, porque até por ser muitas vezes um formador de opinião, as pessoas, se der algo errado ali, as pessoas vão atribuir a você, vão atribuir a mim, aquilo que foi uma fala que é sua, e eu não quero ter falas minhas, eu quero falar aquilo que a Bíblia diz. Então o que nós fazemos é, Senhor, o que diz a Tua Palavra? Senhor, o que diz a Tua Palavra sobre finanças, sobre casamento, sobre pecado, sobre mocidade, sobre relação? A Bíblia, ela tem orientação para tudo, então cabe a nós obedecermos a essas orientações. Se verdadeiramente obedecermos a palavra do Senhor, segundo aquilo que ela diz, nós iremos bem, né? Em terceiro lugar, eles não aceitavam a disciplina, né? E aqui, em Hebreus 12:6, Hebreus 12:6, vamos lá. Em Hebreus 12:6 diz assim, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todos aqueles a quem recebe. Então veja, se tem uma coisa que nós temos visto nos dias atuais, e assim, é óbvio que, né, isso é uma crescente, mas a Bíblia fala aqui de exemplos de desobediência, mas algo que tem sido gritante é a desobediência àquilo que são os valores espirituais, a desobediência e a falta de disciplina naquilo que Deus faz. Homens e mulheres que não têm aceitado a disciplina do Senhor. A palavra do Senhor diz aqui que Eli repreendeu eles, mas olha só,
ela diz assim: entretanto não ouviram a voz do seu pai. Ele repreendeu os filhos aqui de forma tão branda, que os filhos já não respeitavam o pai, já não respeitavam aquilo que eram os valores de Deus, e não obstante tudo aquilo que estava sendo falado ali, né, pelo povo acerca dos filhos dele, eles não tinham disciplina. E nós temos recebido nesses dias, palavras, aquilo que tem sido ministrado em Apocalipse 2, nas igrejas do Apocalipse, sobre do nosso posicionamento enquanto igreja, do nosso posicionamento enquanto cristãos. Quando você lê ali, você fala: puxa, mas isso é tão óbvio, é lógico que eu não posso fazer isso, é lógico que eu não posso me contaminar, é lógico que eu não posso, mas por que é tão difícil? Por que é tão difícil ouvir uma orientação do Senhor? Por que é tão difícil ouvir uma orientação dos servos de Deus, de pastores, né, de pessoas que são autoridade na sua vida, e não ouvir? Porque a palavra do Senhor diz que a carne, ela milita contra o espírito. Então é óbvio que tudo aquilo que são questões espirituais, de alinhamento, que você receber do Senhor, ou receber de homens e mulheres de Deus, é óbvio que vai confrontar a tua carne. É óbvio que muitas vezes, dado o teu nível de maturidade, dado o teu nível de humildade, algo que você vai ouvir, você não vai gostar. Mas nós temos que entender que essa disciplina, ela não vem para o mal. Essa disciplina, ela vem para nos corrigir. Essa disciplina vem porque é como um pai, né? Como o bispo falou aqui nos cultos passados. Um filho, quando vai sair, um pai não vai chegar, vai, divirta-se, curta bastante, né? Dê risada. Isso obviamente é algo que vai acontecer, isso é algo que está intrínseco, né? A pessoa vai sair, vai viajar, vai se divertir, mas o alerta do pai tome cuidado. Hoje é domingo, sexta-feira minha filha foi numa hamburgueria com uma amiga, e a minha orientação foi: mantenha o distanciamento, use máscara, se higienize, né? E tal hora em casa. Eu sei que assim, eu falei, 10 horas em casa, e assim, eu já tive, que na idade dela eu já estava casado, mas eu com 16 anos, eu não era, enfim, vamos lá, deixa para lá. Eu não era esse rostinho dócil aqui. E com 16 anos, quando minha mãe falava assim, e eu não era cristão, pelo contrário, um dia eu vou contar meu testemunho para vocês aqui, mas eu não era cristão, eu tinha uma outra corrente aí de adoração de deuses, que não agradavam ao Senhor, óbvio, mas quando minha mãe falava assim, 10 horas aqui, eu falava: mãe, mas 10 horas é a hora que começa a pegar. Ela falava: eu não quero nem saber. 10 horas aqui. Ou você, exatamente, eu vou te pegar. E eu saía muitas vezes debaixo de gozação, né, porque os meus amigos falavam: vai lá o lobisomem, tem que chegar em casa antes da meia-noite, senão... E fazer o quê? Mas aquilo foi bênção para a minha vida, porque hoje, quando eu olho e vejo algumas pessoas da minha juventude, ou estão com vidas destruídas, ou não estão mais vivos. Mas por quê? Porque eu obedecia a uma disciplina, doía, me fazia muitas vezes ficar com raiva da minha mãe, na minha imaturidade, sim, fazia, mas ela estava fazendo ali algo que era para o meu bem. Ela, diante de uma maturidade maior, ela já via lá na frente, ela já tinha uma visão do futuro, que sabia: isso não vai ser bom para você. A ponto de, esse temor entrou tanto no meu coração, a ponto de, quando eu muitas vezes viajava com outros colegas, eu via que eles faziam coisas que eu não fazia, porque o temor de desagradar a minha mãe, de ter uma situação ali que podia ter um desdobramento pior, eu falei: meu Deus, imagina a insatisfação, a tristeza que eu vou trazer para dentro da minha casa. E a palavra do Senhor, ela faz isso, ou seja, ela constrange a nossa carne, e se constrange é porque há algo para ser alinhado. Só que o que acontece? Muitas pessoas não querem essa disciplina,
né? Muitas pessoas só querem ouvir coisas boas, né? Como fala ali na palavra do Senhor, que reis contratavam profetas para dizer aquilo que era agradável aos seus ouvidos, e aí aquele que não dizia, ele falava, não, esse cara não fala coisas boas, mas na verdade o profeta estava trazendo um alinhamento. Então nós temos aqui, por exemplo, essa situação dos filhos que eram disciplinados, mas não ouviam a disciplina. Há até um contexto que fala em que o pastor, quando ele via que alguma ovelha era muito rebelde, né, ela insistia em se desgarrar, ela insistia em se separar do grupo, o pastor ia até essa ovelha, só que o que ele fazia? Ele quebrava a perna dela, ele quebrava a perna da ovelha e trazia na ovelha, e assim, o que eu aprendo aqui? Para que essa ovelha aprendesse a depender da palavra do pastor, para que essa ovelha aprendesse a depender dos cuidados do pastor, porque ela com a perna quebrada, ela saberia que ela não poderia mais se cuidar, agora ela teria que depender de alguém. E queridos, se tem algo que tranquiliza o meu coração e o meu espírito, é que palavra não tem faltado, não tem faltado palavra, não tem faltado direção, sabe, eu particularmente, sim, meu celular ele fica disponível 24 horas por dia, eu converso com pessoas, dou direção, nós temos sido direcionados aqui, sabe, todos os dias ao meio-dia nós nos reunimos, sempre há um tempo de oração, sempre há uma palavra de alinhamento, às quartas-feiras, domingo 2 vezes, e tudo que a gente tem falado aqui, mais do que bênção, porque né, nós já meio que esgotamos isso, né, a bênção ela já está sobre nós, palavras de alinhamento, são tempos difíceis, a palavra do Senhor diz que nós não sabemos a hora, né, quando o Senhor vai ter a segunda volta, e de fato nós não sabemos, mas assim, sabe, eu acho que vai ser na minha geração, eu tenho para mim, de tudo que a gente tem visto, que eu não vou fechar os meus olhos sem ver a volta do Senhor, porque sabe, a coisa ela está de uma forma, que assim, os sinais dos tempos eles estão escancarados, então o que eu como cristão, o que você como cristão, como igreja tem que fazer? Se disciplinar, se colocar debaixo da palavra que tem sido colocada sobre a sua vida, e assim, de novo, muitas vezes vai doer, não vai ser confortável o ouvido, mas é aquela história, vai depender daquilo que você quer para a tua vida e para o teu futuro, vai depender daquilo que você quer para a tua vida e para a tua família. Em Apocalipse 2:5, vou trazer aqui, como o bispo sempre menciona para nós, Apocalipse 2:5 diz o quê? 2:4 e 5, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Só isso aqui, queridos, sabe, é motivo para nós pararmos, refletirmos, espera aí, onde que eu abandonei o primeiro amor? Onde que, quando eu me converti, quando eu entreguei a minha vida para o Senhor, o quão distante eu estou na minha relação com Deus, daquele momento em que eu aceitei a Cristo, em que eu chorava na presença dEle, em que eu consultava a Deus em tudo, e esse é o problema, você vai caminhando com Deus, você vai achando que sabe, você vai caminhando com Deus, algumas coisas vão te sendo mais claras no seu entendimento, então você acha que você já pode resolver algumas coisas, e de verdade, eu tenho vivido um tempo que, eu não quero, sabe, eu tenho dispensado algumas sabedorias que eu aprendi, que foram boas durante algum tempo, mas aquilo que o Senhor tem acrescentado, quando você fala, Senhor, eu não sei fazer, Senhor, eu não sei como caminhar nessa direção, Senhor, me ensina como acessar o coração dessas pessoas, e como pastor, muitas vezes você quer resolver tantas coisas, porque você já aprendeu, você já sabe como caminhar, mas aí o Senhor te mostra um caminho novo. Então isso é trazer à tona o primeiro amor, é trazer à tona aquilo que você tinha quando você se converteu aos caminhos do Senhor. Você não sabia nada,
né? Você ouvia as pessoas falar de Deus, você falava, puxa, que magnífico isso, nossa, que profundidade, mas é esse o sentimento que a gente tem que ter até a volta dele. Eu tenho que achar tudo lindo, tudo maravilhoso o que ele faz, porque ainda que eu saiba alguma coisa, o Senhor sempre, ele me surpreende com algo novo, com uma disciplina nova, com uma direção nova, um aprendizado que, quando aquilo acontece, você fala, puxa vida, se eu fosse fazer do meu jeito, olha o trabalho que ia dar, olha o desgaste que ia ter. Então, volte ao primeiro amor. Não sejamos como esses filhos de Eli. Esses filhos de Eli eram homens, como diz a palavra aqui, eles se prostituíam com mulheres, e aqui, quando eu quero falar de prostituição aqui, mas num sentido mais amplo, de você não vender os seus valores, sabe, não vender os valores da palavra, sabe, sabendo que isso vai ter um preço. Então, sabe, de repente, você está no seu trabalho, você está diante de uma situação, e você está sendo colocado para uma vertente, para um caminho que você sabe que não vai agradar ao Senhor, então não faça. Sabe, nas tuas finanças, sabe, como ele fala aqui de aceitar suborno. Então, assim, Deus tem cuidado de nós, Deus, ele tem derramado sobre nós a sua palavra, e aquele que tem ouvidos, como diz a palavra do Senhor em Apocalipse, ouça. Então, que os teus olhos e os teus ouvidos espirituais, eles sejam abertos nessa manhã. De repente você está frio, de repente você já não tem aquela conexão, sabe, volte ao primeiro amor, volte a orar, volte a meditar na palavra, e assim, se você está fraco, assim, se conecte com pessoas genuínas que servem a Deus, com pessoas que são tementes a Deus, porque a palavra do Senhor diz isso. O Senhor disse isso para Pedro, né? Quando você se converter, você cuida dessas ovelhas, né? Então, assim, aquele que está mais forte, cuida daquele que está mais fraco. Então, se porventura, por alguma razão, alguma luta, algo aconteceu na sua vida que esfriou o teu sentimento, e você já não sente esse desejo de buscar ao Senhor, a ponto de comprometer a tua relação, né? E talvez você fale assim, mas pastor, esses negócios que os filhos de Eli faziam eram muito pesados, eu não faço isso. Queridos, isso era o que eles faziam como sacerdotes. Mas nós, na nossa vida de cristão, às vezes nós trocamos a nossa relação por coisas tão bobas, né? Vou dar um exemplo, que pode parecer bobo, mas, por exemplo, às vezes você troca um tempo que você precisaria estar com Deus, para estar fazendo outras coisas. Você gasta tempo assistindo mais filme do que lendo a palavra e orando, e assim, isso é forte, porque Deus tem tanto para derramar sobre nós, nessa relação de oração e de busca. Tem um louvor da Ludmila Feber, que é óbvio que eu não vou me atrever a cantar aqui. Vocês querem? Ela fala assim, nem que seja para ficarmos em silêncio a sós, nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz, não há como desprezar o teu chamado, não há como desprezar tua presença. Então, queridos, nós trocamos esse momento íntimo, nós trocamos essa coisa tão gostosa, porque, olha, não há nada tão importante como a visitação do Senhor. Só nesse minutinho aqui que eu, sabe, de forma tão ruim aqui, louvei o Senhor, eu senti aqui um calor tão forte, o calor da presença dEle, porque, sabe, a presença dEle é algo que nos constrange, é algo que, sabe, nos ensina, que, sabe, derrama sobre nós algo que vai além daquilo que é a compreensão humana, e muitas vezes nós estamos, de novo, entenda no Espírito, prostituindo essa relação quando nós abrimos mão dela para fazer outras coisas, quando nós aceitamos certas leis humanas e nos submetemos a elas, e desprezamos aquilo que é a lei do Senhor.
né, para agradar homens, para agradar chefes, para agradar um familiar ou quem quer que seja. Não, mas se eu falar isso, a pessoa não vai gostar. Se eu falar isso, ou se eu caminhar dessa forma, eu vou ser rejeitado, não vou ser aceito. Mas, gente, nós temos que ter aqui um posicionamento. Nós queremos agradar a quem? Nós queremos agradar ao Senhor ou agradar a homens? Esse tempo que nós vivemos aqui, 90, 100 anos, enfim, eu não sei quanto tempo o Senhor vai nos dar, ele é muito pequeno, diante de uma eternidade que o Senhor tem para nós. Então, como na palavra do Senhor ali tem o exemplo dos ricos, né, do rico e do Lázaro, e de Lázaro, quando, né, a palavra do Senhor fala, em vida vocês eram abastados, né, vocês tinham tudo, e o meu servo Lázaro vivia ali de migalhas. Só que chegou um ponto em que eles falavam, Senhor, deixa, sabe, molha pelo menos a nossa boca aqui, porque queima muito, é muito dolorido. Ou tem uma parte que fala que, olha, Senhor, deixa eu voltar só para avisar os meus familiares, para que eles ouçam. E aí o Senhor fala assim, vocês não têm ouvido a mim? Então é tempo de se voltar ao Senhor, é tempo de nos corrigirmos, de sermos compromissados com Deus, de não sermos desobedientes à orientação do Senhor, e de aceitarmos a disciplina. A disciplina é ótima, vou falar para vocês, depois que você aprende a ser disciplinado, isso é uma cultura. Depois que você aprende a ouvir a disciplina e a receber a disciplina, e é óbvio que você tem que julgar tudo, né? É óbvio, eu procuro praticar aquilo que eu ouço de 3 formas, né? Então, eu ouço e descarto, eu ouço e passo a viver aquilo, mas na pior das hipóteses, eu ouço e vou fazer uma avaliação. Pô, isso aqui tem verdade? Pô, isso aqui faz sentido? Outra coisa, quem falou isso? Porque muitas vezes não é o que foi falado, é quem falou. E nós temos que ver aqui que quem está falando isso é a palavra do Senhor. Então cabe a nós sabermos se nós queremos seguir aquilo que a palavra do Senhor vem dizendo, e vem dizendo de forma enfática nesses dias, para que nós possamos chegar até aquilo que o Senhor quer, que é sermos homens e mulheres de estatura, homens e mulheres que agradam o coração do Senhor. Vejam o exemplo de Davi, né? A palavra diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, e olha que ele fez tanta coisa que desagradou. Fez o censo, mandou Urias, que era o marido de Batseba, para a frente da batalha, para que ele pudesse ficar com Batseba, quer dizer, coisas terríveis, e ainda assim ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas por quê? Mesmo diante dessas situações, ele voltava para o Senhor, ele tinha um coração sincero, ele tinha um coração puro, ele voltava para Deus, para que Deus o corrigisse, ele rasgava as suas vestes, rasgava o seu coração, e é isso que nós temos que fazer, ter um coração apto a ser disciplinado e corrigido pelo Senhor. Amém? Eu vou falar um pouco agora daquilo que é uma igreja e um cristão que adora ao Senhor, daquilo que agrada ao Senhor. Eu dei exemplos aqui, óbvio que a gente poderia passar uma manhã aqui falando de coisas que não agradam a Deus. Dei apenas alguns exemplos, que é a falta de obediência, a falta de disciplina e a falta de compromisso com os valores espirituais. Eu quero falar um pouco agora sobre um posicionamento que agrada a Deus, um posicionamento que vai nos fazer ser cristãos, que vamos ser referências para outras pessoas, vamos fazer ser cristãos que vamos viver melhor, vamos atender melhor a voz do Senhor. Então, a palavra do Senhor diz aqui em 1 Samuel, no capítulo 2 mesmo, 1 Samuel 2, 18 e 19. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho,
Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia quando seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. E no versículo 35 diz o quê? Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Então aqui o Senhor nos dá uma direção. O Senhor viu ali a situação da casa de Eli, viu que Eli não teria descendência sacerdotal, dado tudo aquilo que a gente já falou, e agora o Senhor faz o quê? O Senhor, ele precisa se socorrer de um novo sacerdote. Afinal, havia um povo que precisava de direção, havia um povo que precisava de uma palavra profética, sacerdotal, que conduzisse o povo para que ele não errasse. E aí o Senhor, ele faz o quê? Ele se socorre aqui de um menino. E a palavra do Senhor diz aqui no capítulo 3, que Samuel, ele ainda não estava, diz aqui, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, mas naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Então, imagine o menino Samuel, que ainda não tinha esse conhecimento do Senhor, mas o Senhor viu em Samuel alguém que poderia ser esse sacerdote. Então, o que o Senhor precisa de nós hoje em dia é esse coração de menino, é esse coração puro a ouvir a palavra dEle, é esse coração puro em receber a exortação, em saber que tudo o que nós precisamos vem do Senhor. E aqui, diz o Senhor no versículo 35, como eu li, um sacerdote fiel. Então o Senhor, o que Ele quer de nós? Fidelidade. O Senhor, Ele quer tão somente que nós busquemos a Ele. Naquele tempo, assim como hoje, há uma pluralidade de deuses, de alternativas, de situações, e vamos trazer só para o âmbito da igreja, né? Nós todos adoramos a Deus, somos fiéis a Deus. Será que eu sou fiel a Deus, ou eu também sou fiel aqui a uma aguinha santa, a um lencinho, uma campanha, coisas que me desviam daquilo que é tão somente a palavra de Deus? Porque aqui o Senhor, Ele não pede mais nada, Ele não pede mais nada senão a nossa fidelidade, e a Ele. O que Ele fala aqui? Proceda segundo o que tenho no coração e na mente. Então nós temos que hoje em dia orar e buscar entender o que está no coração de Deus, o que está na mente do Senhor. Se verdadeiramente nós buscarmos, o Senhor vai repartir isso conosco. E hoje o que o Senhor tem repartido conosco é isso, que nós temos que ter disciplina, que nós temos que estar alinhados, que nós temos que buscar a vontade dEle acima de todas as coisas, que nós não temos que nos preocupar com estrutura, nós temos que preocupar com Ele, não que a estrutura não seja boa, viu, queridos? Isso é um assunto que a gente já até desgastou aqui de tanto falar. A gente gostaria de ter uma estrutura maravilhosa, com departamentos, mas é isso? Será que se eu me colocar numa estrutura, faça essa pergunta para você, se eu me colocar hoje numa estrutura, essa estrutura não vai me roubar de Deus? Será que essa estrutura não vai me trazer preocupações que vão fazer com que eu deixe de focar aquilo que é o desejo do Senhor, que é buscar aquilo que está no coração e na mente dEle? Então nós vemos aqui que Deus quer sacerdotes, quer filhos, quer cristãos, quer homens e mulheres que andem segundo a tua vontade. Lá em Levítico 6,12, vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Levítico 6,12. O que diz aqui? O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã, e sobre ele colocará a ordem do holocausto, e queimará a gordura, enfim. O que o Senhor está dizendo aqui? Samuel, quando foi chamado ali pelo Senhor, ele era bem pequeno. Só que, diz a palavra do Senhor aqui, no capítulo 3, versículo, deixa eu ver aqui, 3:3,
Eu vou ler do começo. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli naqueles dias. A palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado ao Senhor, acostumado ao sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a se escurecer, a ponto de não poder ver. E aí versículo 3, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, olha onde Samuel estava deitado, no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Então era o procedimento, era o ofício do sacerdote naquele tempo, manter a lâmpada do Senhor acesa. Então eles iam até o candelabro e constantemente, recorrentemente, além de eles manterem a lenha acesa para que o fogo mantivesse aceso, e depois que aquele fogo se apagasse, eles removiam a cinza, colocavam lenha nova, o candelabro ele também era mantido aceso, porque a lâmpada não poderia se apagar. E o que nós vemos aqui é que a lâmpada de muitos cristãos hoje em dia ela tem se apagado. Tem se apagado pela falta de relacionamento com Deus, pela falta de alimentação diária. Como eu falei aqui, nós diariamente oramos, diariamente buscamos a Deus, e queridos, como é bom você buscar a Deus todos os dias, sabe, você ler a palavra, ver o que o Senhor tem para dizer naqueles dias, ver o que o Senhor quer dizer acerca de uma situação. E o que aconteceu aqui com os filhos de Eli, e tem acontecido com muitos irmãos hoje, é que não tem alimentado isso. De repente, como eu disse aqui, você foi colocado na sua casa, não pode mais estar na igreja, aquele ambiente da igreja era algo que te alimentava, era algo que lhe era bom, você saía daqui, ou saía da tua igreja, e você ia para casa, sabe, renovado, e de fato, isso é maravilhoso, mas e agora? Agora que eu não posso mais estar aqui com tantos irmãos, abraçando como gostaríamos, e não é fácil, sabe, ver tantas pessoas queridas aqui, né, ver o pastor Tiago ali, não correr para dar um abraço nele, porque ele fez aniversário hoje, isso é terrível, assim, essa comunhão parcial, né, porque quando você fala de comunhão, você fala de sentimento, de pensamento, mas fala também de estar junto, e não é fácil, principalmente para nós cristãos, principalmente para nós, né, que somos um povo latino-americano, que é um povo caliente, um povo que gosta de abraçar, não é fácil estar aqui, não é fácil ver as pessoas, não abraçar, não dar um beijo, mas o que acontece? Isso por um tempo acabou, nós fomos colocados dentro das nossas casas, e aí o que eu descubro? Que há muitas pessoas que não estavam mais com essa lâmpada acesa. Sabe o que é pior? Essas pessoas se alimentavam da lâmpada de outro. Infelizmente, quer dizer, a pessoa ela era contagiada ali por uma alegria ou por um sentimento do irmão. Ela vivia a alegria das experiências do irmão. Então o irmão vivia um milagre, vivia um livramento, e aquilo era bom porque você se alegrava, mas assim, não era seu, não era algo que você estava vivendo com Deus, e essa situação toda de hoje, nós não podemos estarmos reunidos, e temos que estar nos cultuando pelas redes sociais aqui, mostrou isso, mostrou que tem muitos irmãos que não vinham alimentando, que viviam desse movimento, viviam dessa movimentação, desse ajuntamento, que de verdade é bom, é maravilhoso, mas não é genuíno, porque acaba o ajuntamento no domingo, acaba o ajuntamento na quarta, como eram os nossos casos, mas tem o day after, tem o dia depois aqui, onde você vai ter que enfrentar as suas lutas, onde você vai ter que enfrentar as suas adversidades, né? Você tem o domingo, né? E aí a segunda-feira você vai ter que enfrentar uma situação no trabalho, na segunda-feira você vai ter uma conta que vai estar lá te esperando para pagar, na segunda-feira você vai ter um familiar que você vai ter que lidar, ou uma enfermidade que você vai continuar enfrentando, e aquilo que você viveu no domingo, se não for genuíno, não vai te alimentar para o resto da semana, não vai te alimentar para o resto do mês. Só que assim, de verdade, essa igreja de domingo, ela tem que, assim,
eu arrisco dizer que essa igreja domingueira, ela tem que deixar de existir, porque a igreja genuína é aquela que busca a Deus todos os dias, é aquela que se alimenta da palavra do Senhor todos os dias, e quando ela vai para a igreja no domingo, ela vai porque ela vai para ter comunhão, ela vai para, adorar a Deus com os outros irmãos, ela vai para chegar lá e falar: irmão, você não sabe o que eu vivi essa semana com Deus, você não sabe as experiências que eu tive, eu estava lá orando, e o Senhor me visitou, e eu chorei, e eu ri, eu tive uma experiência com uma pessoa, eu abracei. Ou seja, aquilo que você vai alimentando durante a semana, na tua relação com Deus, nas orações, na meditação da palavra, no domingo você vem e reparte. Então, esse tem que ser o comportamento de um cristão genuíno, de um cristão que verdadeiramente entendeu aquilo que o Senhor quer, e por isso que o Senhor se socorreu ali de Samuel, porque Samuel representava aquilo que o Senhor queria para um verdadeiro sacerdote, para um verdadeiro cristão, um verdadeiro filho, alguém que fosse puro, alguém que acessasse o coração dele e entendesse aquilo que o coração, que a mente do Senhor queria, alguém que não apague a lâmpada do Senhor. Acho que é 1 Tessalonicenses que fala: não extinguais o Espírito. E é isso que nós temos que fazer isso hoje, nós temos que ter cuidado, nós temos que vigiar na nossa relação com Deus, para não extinguir o Espírito Santo de Deus, porque, querido, a palavra do Senhor diz que naquele tempo as visões, elas não eram raras, a palavra do Senhor ela não era muito frequente. Você consegue se imaginar, e eu não consigo me imaginar, sem ficar um dia sem ouvir a voz do Senhor, um dia sem sentir a presença dEle, sem saber que Ele está cuidando de tudo, deve ser terrível. Só que infelizmente isso tem acontecido com alguns irmãos, não por opção de Deus, porque o Senhor tem falado, o Senhor tem se derramado sobre a sua igreja, o Senhor tem se derramado, sobre aqueles que o buscam, só que algumas pessoas, por razões diversas, têm descoberto que não tinham uma relação com Deus. Essa é a dura verdade, não tinham uma relação com Deus, tinham uma relação com uma placa de igreja, tinham uma relação com uma instituição, tinham um ajuntamento que até era bom, parecia até um clube, mas com Deus mesmo, essa relação era muito vazia, e é por isso que hoje, tantas pessoas têm dificuldade para ser disciplinada, tantas pessoas hoje têm dificuldade para ouvir uma exortação. Por quê? Porque não estão investidas dessa maturidade que o Espírito Santo tem trazido. Então, nossa responsabilidade como cristãos nesses dias é manter a lâmpada acesa, para que nós não venhamos a ser pegos de surpresa, assim como foram aquelas 5 virgens nécias. A parábola das virgens nécias, ela é real, querido, vai acontecer, mas dia menos dia o noivo vem, e aquele que não estiver atento, não adianta, como eu disse aqui, ir buscar óleo na casa do vizinho, ou buscar óleo no irmão, quer dizer, o irmão, como eu disse aqui, você se alimentava da alegria do irmão, das bênçãos do irmão, do milagre do irmão. Acabou esse tempo, você tem que ter as suas próprias experiências com o Senhor, mas para isso você precisa se alimentar diariamente da palavra, da presença de Deus, para que essa lâmpada ela não se apague. E aqui em 1 Samuel 8, quero destacar também, 1 Samuel 8, a palavra do Senhor fala o quê? Samuel foi um homem temente a Deus, Samuel foi um homem que, ele constituiu reis, ele constituiu Saul, constituiu Davi. Samuel foi um homem que mostra ali num determinado período do reinado de Saul, quando Saul já não fazia mais o que agradava a Deus, já oferecia os holocaustos, que é algo que ele não poderia fazer, já, estava ali entorpecido e muitas vezes envolvido por demônios que eram enviados da parte do Senhor,
porque ele abandonou a presença do Senhor. Samuel foi um homem que, em determinado momento, precisou ali tomar as rédeas da situação, para que o povo não fosse disperso ali, para que o povo não perdesse o controle. Momento em que nasceu ali o chamado futuro daquilo que seria o reinado de Davi. Só que o que acontece? Aqui no capítulo 8, nós vemos aqui uma situação em que Samuel já estava envelhecido. Ele tinha sido um homem temente a Deus e ele agradou ao Senhor em tudo que ele fez em seu sacerdócio. Mas tem um momento aqui da vida de Samuel que ele estava velho. Ele estava velho, ele já não poderia mais oficiar. E a palavra do Senhor diz aqui: tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos para juízes sobre Israel. O primogênito chamava Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, e aceitaram subornos, e perverteram o direito. E aí você fala assim: poxa vida, mas Samuel foi um homem tão, que ouviu o Senhor logo cedo, ele oficiava segundo aquilo que era a mente, aquilo que era o coração do Senhor. Por que Samuel não conseguiu dar continuidade? Por que os filhos de Samuel não conseguiram dar continuidade? E a gente vê um pouco aqui daquilo que aconteceu com Eli. Eli também teve os seus momentos em que ele oficiava dentro daquilo que era reto ao Senhor. Só que os filhos dele não se perderam, os filhos dele se perderam, assim como os filhos de Samuel não deram a devida atenção. E isso me ensina o que aqui? Que hoje em dia nós temos que se posicionar como Samuel, mas também nós temos que transferir para a nossa posteridade esse legado. E esse é o papel da igreja hoje em dia. Como igreja, nós temos feito isso. A igreja de Jesus Cristo, nós aqui como comunidade simples, nós temos, e óbvio outras igrejas também, a nossa preocupação é para que esse legado permaneça. E por isso que nós tratamos aqui com tanto temor e com tanto respeito a palavra do Senhor, com tanto temor e respeito àquilo que o Senhor tem falado, assim, para que aquilo que a gente fala, aquilo que a gente, assim, transmite para você, não fique só numa palavra, mas fique também num sentimento, mas fique também num posicionamento, que você possa transmitir aos seus filhos, que você possa transmitir ao próximo, para que isso se permaneça. Então a minha oração aqui hoje, é que nós, como cristãos, primeiro, nós tenhamos um coração de Samuel, um coração voltado ao Senhor, um coração desejoso de ouvir a voz dEle, um coração que permite que o Senhor fale através de nós, e que ouçamos a voz do Senhor, porque foi o que Samuel fez. Samuel ali quando novo, quando ainda não entendia o que estava acontecendo, ele disse o quê? Senhor, fala o que o teu servo ouve. Esse tem que ser o meu posicionamento, esse tem que ser o teu posicionamento diariamente, buscar ouvir a voz do Senhor. Será que nós temos buscado ouvir a voz do Senhor? Ou será que aquilo que nós temos ouvido na mídia, será que aquilo que nós temos ouvido de notícias é o que tem nos alimentado? Será que nós temos nos alimentado da palavra e das verdades espirituais? Ou eu ouço uma palavra como essa num domingo, eu, vivo uma experiência com Deus no domingo, e na segunda, a notícia do Covid, a notícia de que a segurança, a notícia de que a economia já vem e me contamina. Porque é o que acontecia com aqueles sacerdotes, eles se contaminavam, eles não ficavam firmes naquilo que eram os valores espirituais. Então, a direção do Senhor para mim e para a tua vida aqui hoje é: sejamos como Samuel, nos rendamos a Ele, que nós procuremos ouvir a voz do Senhor e seguir a voz do Senhor, e que nós possamos mais do que isso, que nós possamos transmitir essa verdade da palavra ao próximo. Você que está em casa aí, você que é pai, você que é mãe, eu sei que muitas vezes educar filhos hoje em dia não é fácil, com tudo aquilo que o mundo tem, jogado na frente dos nossos jovens,
tudo aquilo que a mídia, tudo aquilo que, sabe, esse mundo tem colocado de ofertas, são tantas ofertas, são tantas coisas que trazem fascinação, sabe, e o que nós temos que fazer é transmitir esse valor espiritual para eles. Eu me lembro que quando nós estávamos na casa do bispo, uma determinada vez, o apóstolo Erles, que é lá de Porto Seguro, ele compartilhou conosco, né? Quer dizer, ele é apóstolo em Porto Seguro, e em Porto Seguro, que é um lugar costumeiramente conhecido aí por muitos, aquilo que a mídia vende como um lugar de festa, um lugar de, sabe, de algazarra, aquela coisa toda. E aí eu lembro que o bispo perguntou: como é que você faz com que os jovens da tua igreja, eles fiquem firmes, eles não se desviem? E ele falou ali, ele foi muito categórico: palavra, oração, eu transmito a presença de Deus para eles, e é isso que nós devemos fazer nesses dias, buscar a presença do Senhor, buscar aquilo que o Senhor quer ao nosso respeito, descobrir o teu propósito, procure descobrir qual é o teu propósito no Senhor. O Senhor tem um propósito para cada um de nós. Busque descobrir qual é o teu propósito, busque entender no Senhor aquilo que Ele quer da tua vida. De repente você coloca, sabe, o Senhor ministra no meu coração aqui, de repente tem pessoas que dificultam tanto a minha relação com eles, porque acha que a minha relação com eles é algo tão difícil, é algo tão inalcançável, mas tudo que o Senhor quer é o que? É o nosso coração e a nossa fidelidade. E à medida que você entregar o teu coração e a tua fidelidade a Ele, Ele vai derramando sobre você os seus propósitos, Ele vai falando aquilo que Ele quer de você. De repente Ele quer que você seja um empresário que sirva o reino de Deus com as suas finanças. De repente Ele quer que você seja só um pai e uma mãe que eduque os teus filhos segundo a palavra do Senhor, porque sabe, de repente você não vai disciplinar e educar muitas pessoas segundo a palavra do Senhor, mas os teus filhos vão. E aí, se você educar os teus filhos segundo aquilo que são os valores bíblicos, você de repente não vai ganhar muitas vidas para o Senhor, mas os teus filhos vão. A palavra do Senhor nos diz isso, que nossos filhos são flechas, e eles alcançam lugares que nós não alcançamos. De repente você vai falar com uma pessoa, você vai, sabe, cuidar dessa uma vida, vai gastar seu tempo com essa uma vida, mas essa vida vai alcançar outras tantas vidas. Então procure descobrir em Deus qual é o teu propósito, seja temente a Deus, comece a semana diferente, comece a semana buscando a face do Senhor. Se eu fosse você, eu diariamente faria aquilo que Samuel fez ali: Senhor, fala que o teu servo ouve, Senhor, fala que a tua serva ouve, Senhor. Senhor, nós estamos aqui reunidos nessa manhã, se você puder, se coloque de pé. Você que está na sua casa, junto com a sua família, se coloque de pé. Senhor, nós estamos reunidos aqui nesta manhã, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos deu esse entendimento. Não há melhor lugar do que a tua presença. A tua presença, Senhor, ela dispensa comentários. Não há como entender aquilo que o Senhor faz quando nós estamos na tua presença. Senhor, a tua presença nos preenche. Senhor, a tua presença nos preenche de tal maneira que tudo aquilo que é vazio, tudo aquilo que precisa ser ocupado, a tua presença faz isso conosco. Senhor, a tua presença nos ensina. A sua presença